mensagem que vai preencher o seu coração da palavra de Deus, verdadeira essência da palavra, como ela é. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42. Quem encontrou diz amém? Todos encontraram? Vou esperar que alguns irmãos que estão procurando, não encontrando ainda. Pelos apóstolos, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Pastor, você tirou o retorno aqui, eu estou sem retorno. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Esta sai só aqui nas caixas. Está saindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aumenta aqui um pouquinho para mim o retorno. Glória a Deus. Melhorou. Irmãos, preste muita atenção aqui nos detalhes. Nós estamos vivendo em um tempo de muita apostasia. Para aqueles que não sabem, apostasia significa abandono da fé. Aqueles que eram crentes cristãos estão afastados do caminho do Senhor. Hoje não são crentes mais, não adoram o Senhor mais, não tem a Deus como prioridade. E existem muitas igrejas hoje. Se você olhar, cada esquina tem uma igreja, não é verdade? Cada lugar que você vai, né? Aqui no setor aqui Bandeirantes, eu andei, sempre passo por aqui às vezes e vejo várias igrejas, né? Várias congregações abertas, várias denominações. Não estou eu aqui para falar de denominação, de igreja, de placa de igreja, porque isso não tem no céu. Lá vai ter um povo salvo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Amém? Estou aqui para falar de um evangelho que desde os tempos de Paulo, se eu for falar de Paulo aqui, a gente vai ficar uns 2 a 3 dias pregando de Paulo, porque o ministério de Paulo é muito extenso e Paulo ensina muito. No entanto, foi um homem que mais escreveu o livro do Novo Testamento, foi Paulo. Se você for olhar as cartas de Paulo, mais da metade das cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Então era um homem extraordinário, cheio do Espírito Santo, aonde Deus colocou um título sobre Paulo. Qual título é, pastor? Apóstolo dos gentios. Gentios significa aqueles que não eram judeus. Gentios significa que são para nós. Alguém que é judeu? Vocês são gentios, não é? Então, o apóstolo dos gentios. Então, perceba que no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, quando o Espírito Santo desce, ali em Atos 2, versículo 1, onde a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo ele começa a fazer obras maravilhosas, vai começar a usar os apóstolos, vai começar a usar Pedro, e ele inicia o ministério de Pedro. Pedro ele foi chamado para pregar o Evangelho. Aí Pedro começa o ministério com João, os apóstolos que estavam ali naquele tempo. E Paulo depois, futuramente lá na frente, ele é levantado apóstolo dos gentios. Só que perceba algo aqui interessante. Eu quero falar da antiga igreja e da nova igreja hoje. Por quê, pastor? Para você ver a diferença. E se nós estamos evoluindo ou se nós estamos regressando. Se nós estamos caminhando para frente ou se nós estamos caminhando para trás. Perceba algo. A igreja do antigo, a
a igreja primitiva, que é a igreja onde ela começou de lá, depois da descida do Espírito Santo, nós temos uma pregação de Pedro. E essa pregação, Pedro vai ganhar quase, o texto diz, do livro de Atos, que nós acabamos de ler, o texto vai dizer que Pedro ganha quase 3.000 almas em uma pregação. Quase 3.000 almas. Para convencer tantas pessoas, tinha que ser o Espírito Santo, sim ou não? A Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Só que as igrejas, elas se tornaram mais modernas. O tempo nós, de antigamente, mudou muita coisa, sim ou não? Antigamente não tinha celular, tinha? Antigamente não tinha ar-condicionado. Antigamente não tinha som, não tinha um microfone. No tempo primitivo, no tempo onde Pedro, João, Cristo estava, existia essa tecnologia que existe hoje. Só que existia uma coisa: a palavra verdadeira do Senhor. Pastor, mas desde aquele tempo existiam heresias. Sim, existiam heresias. Desde aquele tempo existia um evangelho falsificado. Alguém já pegou um produto verdadeiro e um falsificado? Tem diferença? Tem diferença um produto original, puro, verdadeiro e um produto falsificado? Tem, né? Só que quem vende falsificado vai dizer o quê? É a mesma coisa. Não é assim? O evangelho, quando ele é verdadeiro e quando ele é falsificado, é diferente? Claro que é diferente. Só que as pessoas vão colocar assim: você está pregando a palavra, você está pregando a Bíblia? Pode. Então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo que está na Bíblia. Não é isso que a gente acredita? Porque o falso evangelho, o que está na Bíblia, a gente vai acreditar que é verdade. Então a gente vai começar a fazer coisas que a gente acha que é verdade porque está na Bíblia. A gente acredita naquilo, só que verdadeiramente é errado, é pecado. E Paulo, ele vai enfrentar grandes embates no seu ministério. Paulo vai enfrentar muitas coisas. Para você ter uma noção, a igreja que nós lemos aqui, a igreja de Atos, ela vai crescer em 3 coisas. Quantas coisas que eu falei? 3 coisas. O primeiro versículo que nós lemos é onde ela vai crescer em 3 itens. Preste atenção: perseverar na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa, a igreja crescia na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa. E na comunhão. Segunda coisa. Terceira coisa, no partir do pão. Quarta coisa, oração. Então, 4 itens de grande importância que a igreja tem que ter para ter crescimento espiritual. Primeira coisa, doutrina dos apóstolos. Pastor, o que é doutrina dos apóstolos? É o evangelho genuíno e verdadeiro. O evangelho puro. E qual é o evangelho puro? A palavra de Deus verdadeiramente. Porque a palavra de Deus, se você ler do Antigo até o Apocalipse, se você ler de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, ela vai colocar uma pessoa no centro. Quem é? Quem é? Quem é aquele que morreu? De Gênesis, Apocalipse, Jesus é o centro do Evangelho. Alguém vem ao Pai se não passar por Jesus? Quem é a vida? Quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem vai preparar o lugar? Quem vai vir em glória com os anjos? Quem vai vir com a coroa de ouro? Quem que João viu que ele caiu quase morto quando encostou nele? Quem vai preparar tudo? Quem vai julgar as nações? Quem é aquele que morreu para dar vida para nós? O evangelho puro, verdadeiro, genuíno é Cristo. Quando a igreja sai do verdadeiro evangelho, que é Cristo no centro, a igreja se perde. Hoje a gente está vivendo muitos tempos de grande heresia, grande mentira dentro da casa de Deus. Devemos tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente ouve pregar, com aquilo que a gente acha que é verdade, com aquilo que a gente pensa assim: será que é de Deus, será que não é? Por isso que nós devemos ser homens e mulheres que lê Bíblia. Ninguém quer ler Bíblia mais, ninguém quer estudar a palavra de Deus. Por isso muitas das pessoas são enganadas hoje. Então a igreja vai crescer dessa forma.
Paulo vai dizer que o evangelho ainda não havia sido falsificado. Pastor, o que é evangelho falsificado? Eu vou explicar, bem explicado para você. O evangelho falsificado é um evangelho que tem acréscimo. O evangelho que tem acréscimo. Já viu quando um produto ele é puro? Aí as pessoas pegam aquele produto, vou dar um exemplo para você entender. A pessoa pega aquele produto que já é bom, que já é puro, que já é de qualidade, e acrescenta algo nele. Quem aqui faz comida? Já cozinhei, já cozinhou em restaurante. Qual que é o item? Qual que é o item que eles colocam para a comida render? Qual não? Coloca para quê? Para render mais? É o evangelho falsificado. É o evangelho que tem acréscimo. E o evangelho verdadeiro não precisa de acrescentar nada. O evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz. É o evangelho que leva ao arrependimento. Esse é o evangelho verdadeiro. O que os homens fazem? Acrescenta algo. Sabe a cruz? Sabe a coroa de Jesus? Começa a colocar itens figurativos. A cruz já significa tudo. A coroa que Jesus usou já significa tudo. A coroa não precisa de acréscimo. A coroa não precisa de colocar umas bolinhas lá enfeitando. Não precisa de enfeite. O evangelho precisa ser enfeitado. O evangelho tem que ser pregado da forma genuína que ela é. Ou você se arrepende, ou você batiza, ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. O evangelho é simples. A palavra de Deus é simples. Quem complica, pastor? Nós. O ser humano complica a palavra. O ser humano quer colocar palavras de alto padrão para impressionar homens. E a gente não está aqui para impressionar homens, a gente está aqui para pregar a palavra de Deus da forma como ela é. Só que os homens foram se envaidecendo, os homens foram se enchendo de glória, de vaidade, por causa do evangelho. Hoje você vê várias igrejas sendo abertas para ganhar dinheiro. Várias igrejas que falam mais de dinheiro e menos de Cristo, que falam mais de dinheiro e menos de salvação, fala mais de dinheiro e menos do inferno, fala mais de dinheiro e menos do pecado, não confronta mais o pecado, não tem aquele embate mais, a cruz que leva ao arrependimento. O que Jesus viveu foi uma vida de cruz, uma vida de obediência ao Pai, e o evangelho está sendo falsificado, está sendo acrescentado coisas que não é para acrescentar. Ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele é puro, só isso. E Paulo vai ter vários embates. Aqui em Atos 6, acompanhe comigo, passa um pouquinho mais à frente. A igreja começa a crescer, o evangelho começa a tomar proporção. Atos 6, passa um pouquinho mais para frente, versículo 1. Vamos entender algo interessante. Os irmãos encontrou? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões. Quantos varões? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Preste atenção, o evangelho começou a ter uma proporção. Pedro prega 3 mil almas, quase 3 mil almas seguindo aos pés da cruz. E o evangelho começa a ter proporções, começa a ter curas, milagres, sinais. Então o povo começou a procurar o verdadeiro evangelho. Até então o evangelho não havia sido falsificado. Até então o evangelho não havia sido prostituído. O que é prostituído? É o evangelho vendido, o evangelho falso, que se vende. Até então o evangelho era puro e genuíno. Quem pregava naquele tempo? Pedro, João e os apóstolos, que eram 10. Aqui não se reuniram 12. No texto fala 12 apóstolos. Então os 12 eram aqueles que pregavam o evangelho de Deus. Aquele que o Espírito Santo desceu e encheu todo mundo. E eles começaram a pregar. E as pessoas eram curadas, salvas, libertas, porque o evangelho era verdadeiro. O foco do evangelho era almas para Jesus. O foco do evangelho não era dinheiro. O foco do evangelho não era para ficar rico. O foco do evangelho não era para ter saúde.
o foco do Evangelho era você ter riquezas, casamento, honra, não. O foco do Evangelho era levar o pecador ao arrependimento. Você está pecando, você precisa de Jesus, Jesus vai te libertar, você vai sair desse pecado. É isso que era o Evangelho. E as pessoas procuravam esse Evangelho. Então o Evangelho começou a quê? A aumentar. A palavra começou a ser propagada. Só que precisava de cuidar das viúvas. Cuidar daquelas pessoas que estão, as viúvas naquele tempo, as pessoas que eram isoladas, sociedades, os apóstolos cuidavam dessas pessoas. Só que os apóstolos estavam com tanta administração, com tantas pessoas para pregar, que tinha pouco apóstolo para muita gente. Lembra que um dia Jesus vai dizer que a seara é grande? O que significa isso? Tem muita gente para ser pregado o Evangelho, mas tem pouco discípulo, pouco apóstolo. Poucos estão trabalhando. É isso que Jesus vai dizer. Então, chegou um tempo que estava escasso de pessoas para pregar o Evangelho. O que os discípulos fizeram? O que os apóstolos fizeram? Se reuniram. E falaram assim: vamos escolher homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para que nós venhamos consagrar eles ao diaconato, para que eles venham servir. O que o diácono faz? Qual que é a função do diácono? Não sei se você não sabe. Quem que é diácono aqui? O que o diácono tem que fazer? Qual que é a função do diácono? Vamos na cabeça. Como é que é? O que o diácono faz? O que o diácono faz, amor? A função do diácono é servir. Qual que é a função do diácono? Servir. O que é servir? Trabalhar. Só isso. Simples. Qual que é a função do diácono? Servir. Ser servo. E o que é ser servo? Trabalhar para o reino de Deus. O diácono serve às necessidades da obra do Senhor. Ele serve. Precisamos de homens para servir as viúvas, servir o ministério cotidiano. O que é cotidiano? Dia a dia. Precisamos de pessoas para cuidar de pessoas, mas que sejam pessoas que são cheias do Espírito Santo, que vão orientar essas pessoas dentro da palavra de Deus. Então, 7 homens. Um deles, 2 destacou: Estevão e Filipe. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Filipe começou a pregar em Samaria, começou a ter uma proporção muito grande. Então o Evangelho chega até Samaria. Quando o Evangelho chegou a Samaria, tomou proporção. Filipe fazia milagres e sinais através de Jesus Cristo. E quando Filipe começa a pregar o Evangelho genuíno, o Evangelho puro, que era Cristo, levar as pessoas ao arrependimento, as pessoas aceitam o Evangelho. E houve grande alegria naquela cidade. A Bíblia vai dizer isso. E quando o Filipe prepara o terreno, ele era diácono, ele preparou o terreno, ele serviu a obra do Senhor. Chega os apóstolos. Aí depois Pedro chega, João chega e coloca as mãos para que aquelas pessoas que aceitaram a palavra fossem cheias do Espírito Santo de Deus. Aí chegou os maiores, né? Tipo assim, o diácono preparou a terra, aí depois chegou o pastor para cuidar das pessoas. Então Filipe, a função de Filipe, preparar o terreno, preparar a palavra, preparou o caminho, veio os apóstolos, que era de alto escalão. Tem coisa que eu vou preparar, tem coisa que tem alguém que é acima de mim, tem mais autoridade do que eu, que eram os apóstolos. Os apóstolos naquele tempo eram superior aos diáconos que foram consagrados. Os apóstolos eram quem? Pedro, João e os discípulos. Tiramos Judas, tá? Judas aqui já suicidado. Então o Evangelho começa a crescer até Samaria. Só que o Evangelho precisava estender mais, chegar até os confins da terra. Quem levou o Evangelho aos confins da terra? Veio alguém que perseguiu o povo. Quem? E Paulo leva o Evangelho até os confins da terra. Paulo tomou proporção, porque Paulo ele dominava as línguas. Paulo sabia falar mais de 2 línguas. Paulo começa a escrever
Paulo começa a ser cheio do Espírito Santo, começa a ser um padrão, um exemplo para aquele povo. Então o Evangelho começa a se estender mais. Só que Paulo chega a um momento da vida de Paulo que ele começa a escrever cartas de combate, porque o Evangelho começou a ser falsificado. Você acha que o diabo vai ficar parado e vai deixar tudo correr solto? Vai deixar tudo certinho? Vamos deixar o Evangelho crescer. O diabo não entrar em cena? Lógico, meu irmão. O diabo quer atrapalhar os planos de Deus. O Evangelho começa a ser falsificado, começa a ter a crescer, e é onde vai entrar várias heresias. Aí Paulo vai dizer, vai combater algo. Vamos ler aqui em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo de número 1. Passa um pouquinho à frente, você vai em Atos, depois você vai em Coríntios e Gálatas. Paulo começa a combater algumas pessoas aqui que querem prostituir o Evangelho de Deus. Capítulo de número 1, versículo 6. Vou esperar os irmãos encontrar, para que todos nós devemos ler o texto, amém? Esse texto aqui é de grande importância. Depois nós vamos voltar lá em Atos, e vai ter um embate lá muito interessante, eu quero mostrar para vocês. Hoje é como se fosse um estudo bíblico, tá? Bem interessante. Irmãos, se vocês entendessem quão importante é a palavra de Deus genuína pregada, todo mundo amava a palavra. O mais importante é você amar a palavra, porque se você ama a palavra, você não vai ser enganado por ninguém. Depois eu vou falar mais em detalhes sobre isso. Gálatas 1,6 vai dizer assim a palavra do Senhor: maravilha que depressa passareis daquele tempo que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Aí a gente já começa. Alguns querem que transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, usamos em outro Evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dizemos, agora de novo, também vos digo que, se de outro anunciar outro Evangelho que já recebeste, seja anátema. O que é anátema? Alguém sabe o que é anátema? Maldito ou amaldiçoado. Já anota aí: anátema, maldito ou amaldiçoado. O que Paulo vai dizer? Vamos lá. A igreja da Galácia é a primeira igreja que Paulo vai fundar. Paulo, preste muita atenção, isso se você quiser se anota. Paulo vai fundar a primeira igreja da Galácia em suas viagens missionárias. As primeiras viagens que Paulo vai fazer em missões, Paulo funda a igreja das Galácias, a igreja de Gálatas. Paulo vai fundar a igreja com Barnabé e João Marcos. Então Paulo, Barnabé e João Marcos fundam a igreja da Galácia, a igreja de Gálatas. Olha para você ver, quando Paulo fundou a igreja, Paulo começou a crescer, aquela igreja começou a crescer, começou a transtornar, havia pessoas que queriam transtornar o Evangelho, já queria trazer o Evangelho falsificado aqui. E sabe qual que era o Evangelho falsificado que queriam inserir aqui? O legalismo judaico. O Evangelho do legalismo judaico. O que é o Evangelho do legalismo judaico? É o Evangelho que visa a Torá. O que é a Torá? O Antigo Testamento. Torá é o Antigo Testamento. Vamos lá, vamos entender de novo. Paulo fundou a igreja, queriam transtornar o Evangelho. Qual era a lei que queriam aplicar lá? Qual era a doutrina que eles queriam inserir naquela igreja para falsificar o Evangelho? O Evangelho da legalidade judaica, que visava a Torá. O que é a Torá? O Antigo Testamento. E o que eles queriam fazer? Porque o Antigo Testamento visa a lei. Visa o quê? A lei. E o Novo?
a graça. O Antigo Testamento diz a lei e o Novo a graça. O que a lei faz, pastor? A lei tem que ser perfeita para me herdar a salvação. Não tem como alguém ser perfeito. Na lei, se eu errasse uma vez, eu já perdi a salvação. Tinha que ser perfeito. Então aquilo, tem gente que até hoje vive a lei, tá? Até hoje. Quer andar perfeito, quer ser perfeito, quer obedecer 613 mandamentos. Então eles queriam inserir isso. Só que Paulo veio com a visão da graça, que a salvação é pela graça, a salvação é por meio de Jesus Cristo, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça, a salvação vem pela graça, mediante a fé. A fé em quem, pastor? Em Cristo Jesus. Eu tenho que aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador e acreditar nele. Aí eu sou salvo. Então a salvação, Paulo prega que a salvação não é por mérito nosso, não é por merecimento, ninguém merecia ser salvo, mas a graça, Jesus nos alcançou e nos tirou do pecado e nos colocou como filho de Deus Pai, para sermos salvos. Então a salvação que Paulo prega é pela graça. O povo queria inserir o legalismo judaico, que era a lei. Tipo assim, Jesus não salvou, a salvação é mérito seu, prostituindo o Evangelho de Deus, trazendo heresia, trazendo a lei antiga, sendo que Jesus veio para abolir a lei antiga. Jesus veio para trazer a nova aliança, porque Jesus veio para aqueles que não necessitavam, aqueles que necessitavam ser salvos, aqueles que a lei abolia, a lei matava o povo, porque era algo que os ombros das pessoas não conseguiam suportar. Quem que vai ser santo, irmão? Quem que vai ser perfeito? Ninguém consegue. Então a lei, em vez de trazer salvação, estava adoecendo o povo. Mas a lei é boa. A lei vai trazer para nós que nós dependemos de Jesus. Nós somos falhos e imperfeitos diante de Deus. Então a lei era essa. Então aqui, e Paulo vai trazer embates aqui também em Colossenses. Não vou entrar aí no versículo, depois você lê em sua casa. Colossenses 2,16. O que tem lá, pastor? Vai ter outra denominação, vai ter outras coisas que as pessoas vão dizer, aí vai entrar outras coisas piores, aí vai entrar aqui a adoração de anjos, vai entrar aqui astrólogos, vai entrar aqui um monte de coisa que vai atrapalhar a visão do povo. Imagina você chegar num lugar e eles terem que adorar anjos. Anjo tem que ser adorado? Tem? Deus falou para adorar anjo? Deus falou para adorar imagem? Deus falou que nós dependemos de astrólogos para saber o futuro? Aí começou a ter adoração de anjos dentro da igreja de Colossos. Imagina Paulo tendo que debater com isso. Paulo escreve uma carta, porque a adoração de anjos e a adoração que os astrólogos queriam comandar a vida do povo. Ó, vem cá que eu vou ler sua mão. Vem cá que os astros vão saber o seu futuro. Aí as pessoas começaram a ir estranho. As pessoas começaram a se contaminar. Em vez de se apoiar no Evangelho de Cristo, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, o povo começou a ser contaminado por falsos ensinamentos, falsas doutrinas de adoração a anjos, sendo que só Deus tem que ser adorado e glorificado. Só Deus. A honra e a glória é só a Ele. E hoje, pastor? Hoje tem um monte de igreja aí, né? Hoje tem um monte de igreja que agora não é Jesus mais o centro. Quem é o centro agora? O centro é o homem. Já viu as letras das músicas aí de hoje? Toma cuidado com as músicas que você está escutando aí. Não está adorando mais Cristo. Agora os louvores enaltecem o homem. O homem é o centro agora. Aquelas igrejas estão lotadas, aquelas igrejas estão cheias, pregam o homem, enaltecem o homem. Cristo não é mais o centro do Evangelho. Jesus não é mais aceitável naquelas igrejas, porque eles querem que as pessoas escutem o que elas querem ouvir. Vários pregadores, Paulo, Pedro, Timóteo, Tiago,
vão falar de falsos profetas, falsas doutrinas. A Bíblia vai dizer que esses falsos mestres que ensinam aquilo que é errado ao povo de Deus são chamados de cães, são chamados de lobos, são chamados de falsos. Toma cuidado, pastor, qual que é a igreja que eu devo correr? A igreja que eu não posso ficar, a igreja que não tem Cristo como centro, igreja que fala mais do dinheiro e menos de Cristo. Não é igreja que tem doutrina de salvação e vida eterna. Igrejas que tem muito movimento. Lembra aquelas igrejas que você vai, tem 2 horas de louvor, aí tem um chá, tem um negócio, aí a palavra é meia hora, a palavra é 20 minutos. Aquela igreja é uma igreja sadia, é uma igreja de movimento. E o que acontece na igreja de movimento? Entra gente, sai gente, ninguém firma, ninguém se mantém, ninguém tem alicerce, ninguém tem base, ninguém firma. É uma igreja rotativa. Uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem saúde de Bíblia, que é suficiente, a palavra de Deus ela é suficiente. É uma igreja que pode ter poucas pessoas, mas é uma igreja que você vai voltar 10, 15 anos, as mesmas pessoas estavam lá, ou aquelas pessoas que estavam sentadas ali, vai ser um obreiro, vai ser um diácono, vai ser um futuro pastor, porque é uma igreja sadia, é uma igreja que tem saúde da palavra de Deus, saúde mental. Em Efésios, eu quero que você abra aqui. Torá é Pentateuco. Diga lei, não está lei. Mas é o Pentateuco, a minha Torá. Pentateuco significa o livro da Bíblia. Livro de Efésios, abre comigo. Depois de Gálatas, está no livro de Gálatas, depois você vai encontrar o livro de Efésios. Vamos abrir aqui Efésios. Glória a Deus, santo, exaltado o nome do Senhor. Efésios 4. Versículo 11. Vai dizer a palavra do Senhor: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos só ler até aqui. Aqui fala dos dons ministeriais, preste muita atenção. Ele vai dizer: uns deu para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores. Para que existem esses dons de ministeriais? Os dons é para aperfeiçoamento da obra de Deus, são para aperfeiçoar a obra do Senhor. O que estão fazendo? Os dons ministeriais, as pessoas se exaltam. Agora eu sou apóstolo, agora eu sou pastor, agora eu sou evangelista. Aí hoje tem a tecnologia do celular, sei lá. Só que as pessoas têm 3, 4 pastores. Sabia? Tem um pastor de local aqui e tem 3, 4 pastores do YouTube. Pastores que passam as mensagens, mentoria. Você vamos mostrar para o senhor qual que é a pregação do pastor lá. Aí ele começa a ser crítico. Aquela pessoa que é crítica, aquele obreiro, aquele evangelista, aquele presbítero, aquele pastor que é crítico, ele senta para começar a julgar a pregação do outro. Quando cabe o culto, o pastor falou um negócio aqui, está errado isso aqui, porque meu outro pastor falou que isso aqui é isso, isso e isso. Aí começa a ter 4, 5 pastores. Tem 10 pastores, ele tem 10 pastores. Aí aquele pastor que ficou lá orando, jejuando, buscando, ele fala que ele está errado, que a pregação dele está boa, que tem que melhorar mais, porque outro pastor de outra denominação que ele segue ele, pregou aquilo, pregou de outro jeito, ele falou que é errado agora. Aí a gente começa o que, irmão? Vaidade, começa o que? Soberba. Aí a pessoa começa a ser mentorada por outras pessoas.
Porque a tecnologia ela é muito boa, só que a gente fica vinculado àquilo. Aí a gente não tem mais Bíblia, a gente não tem mais essência de Deus, a gente não prega mais a palavra como ela é. A gente começa a acreditar, não, tem que ter um louvor aqui, tem que ter um barulho aqui. Aí aquela pessoa, ele vai para um certo lugar, lá tem músico, tem instrumento, aí o negócio faz um negócio mirabolante lá, sabe? O negócio começa a tomar proporção e fala assim, essa igreja é boa. Essa igreja, eu senti Deus aqui. Mas aquela igreja que o pastor está lá orando, pregando a Bíblia de verdade, ele não sentiu Deus lá. Então a igreja, irmãos, a igreja é para adorar Cristo. A igreja não é para você sentir bem, é para você ouvir a palavra e ser alimentado por ela e ser transformado por ela. É isso que serve a palavra de Deus, para trazer uma transformação dentro de você, mudar o seu caráter, mudar a sua forma de olhar as pessoas, você aprender a palavra para você chegar em alguém que não conhece Jesus e pregar para ela e salvar aquela vida que está fora do projeto de Deus. Só que as igrejas não estão visando almas, não estão visando Jesus mais. Quero dar um exemplo aqui de igreja de Apocalipse. Alguém conhece aqui, lembra? Eu vou falar da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, que era morta, Deus ia vomitar ela. A igreja de Laodiceia, que falava assim: sou rico, tenho tudo, não necessito de nada. É a igreja de Laodiceia de Apocalipse, as 7 cartas que João vai escrever. A igreja de Laodiceia, ela vai dizer assim: ó, sou rico, abastarda e não preciso de nada. Se for colocar no tempo de hoje, a igreja tinha um ar-condicionado, uma igreja que tinha cadeiras poltronas, uma igreja que você tinha que usar adesivo, ou você tinha que usar um colar, você tinha que usar uma pulseirinha VIP para entrar nela, sabe, para a igreja lotada, tinha o melhor estacionamento, o melhor carro. Não estou falando que isso é errado, não, o conforto é muito bom. Só que era uma igreja que Cristo não estava nela. E onde Jesus estava nessa igreja? Jesus não estava dentro da igreja. Sabe onde Jesus estava? Na porta da igreja. E Jesus estava gritando assim: ó, você tem o melhor colírio, só que você é cego. Você tem a melhor lã. Você tem a melhor roupa, mas é pobre, é novo, porque não precisava de Jesus mais. As igrejas acham que não precisam de Jesus mais. As igrejas que já conseguiam aquele monte de membro, aquele monte de pessoas, falam: não preciso mais de Jesus. Mas nós somos dependentes de Jesus em tudo. O relatório dos homens é diferente do relatório do céu. Relatório dos homens: sou rico, abastardo e não preciso de nada. Relatório de Deus, relatório do céu: você é cega, pobre e nu. Porque a igreja não precisa de Cristo. É uma igreja pobre, é uma igreja vazia. Que adianta ter cheio de pessoas aqui, mas por dentro, coração vazio. Eu prefiro uma igreja vazia de pessoas, mas com o coração cheio da presença de Deus. Uma igreja que tem fome, uma igreja que tem desejo da palavra do Senhor. O dia que a palavra não te chamar a atenção mais, tome cuidado. Você já se contaminou com outros lugares aí. Os lugares nos contaminam. Só que você sabia que o crente não era para se contaminar com o lugar? Só que o que mais acontece é o crente se contaminar com o lugar. Porque o lugar não é para contaminar a gente. Sabe por quê? Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não contaminou Daniel. Moisés estava no deserto, mas o deserto não contaminou ele. José estava no Egito, mas o Egito não contaminou José. Tem gente que vai para outros lugares, mas fica contaminado, fica perturbado. Vai visitar uma igreja, vai visitar um outro lugar, fica cabeça cheia, gente. Parece que eu ouvi o pastor pregando ali, é uma coisa que já é outra. O que eu acredito? Foi só visitar. A pessoa já se perturbou. Por quê, pastor? Porque não tem base da palavra do Senhor. Jesus tem que ser o centro da tua vontade. Jesus tem que estar dentro de você. A palavra tem que ser ministrada ao seu coração todo dia. Tem gente que está separando tempo para Deus, tempo para oração, tempo para leitura. Meu desejo é ter discipulado. Meu desejo, cadê os cultos de ensino? Alguém que lembra? Quando eu lembro que eu já fui em algumas igrejas, outras denominações, e tinha escola dominical, né? Não tinha escola
escola dominical, quem já ouviu falar? Você estudava a Bíblia, né? Tinha um pastor lá que ensinava, falava de Jesus, falava quem era João, quem era Pedro. Tinha as escolas dominicais. Isso era só para aprender a palavra. Não tinha outras coisas lá. O que incentivava a gente era aprender a palavra. Você ia motivado para aprender. Gente, eu quero aprender sobre tal personagem da Bíblia. Você ia empolgado, você ia falar, eu quero aprender sobre ele. Então, qual que era a motivação das pessoas antigamente? Aprender a palavra. E qual que é a motivação nossa hoje? A crescer rico. Eu quero ir para a igreja e Deus vai me abençoar. Aí existe neopentecostalismo, existem igrejas que pregam só sobre dinheiro, faz aquele movimento todo. Você tem que fazer isso para Deus te abençoar naquilo. Você tem que dar tanto para Deus te abençoar. Não tem nada a ver. Mostra para mim na Bíblia aonde oferta estimula valor. Tem na Bíblia? Se tiver, eu acredito. Mas se não tiver nada escrito na Bíblia sobre isso, eu não acredito. Eu acredito que está na Bíblia. Isso só a Escritura. As igrejas não estão pregando mais. A igreja quer mais entretenimento e menos só a Escritura. Pastor, o que é só a Escritura? Só a Escritura é que a Bíblia é a nossa regra de fé cristã. A Bíblia vai me ensinar a viver, a Bíblia vai me ensinar a ser salvo, a Bíblia vai me corrigir, a Bíblia vai me doutrinar, a Bíblia vai ser o meu manual cristão de todos os dias. Só a Escritura. A Bíblia, ela é suficiente. Cristo é suficiente. Só que os homens colocam tanta coisa. Não tem nada contra louvor, não tem nada contra teatro, apresentação, mas que isso não pode tomar um tempo da palavra do Senhor. Louvor é muito bom, testemunho, saudações, não tem nada contra isso, mas que isso não tome o tempo da exposição da palavra. Glória a Deus. Aí você tem tanta igreja, tem tanta coisa, né? Chega na palavra, desse tamanhozinho a palavra. Aí tem vários tempos de tantas outras coisas, a palavra é pequena. Não, irmãos, a palavra tem que ser o tempo maior. O tempo maior tem que ser da palavra de Deus, mas que a palavra venha ser pregada na verdade, a palavra que leva o pecador à cruz, ao arrependimento, à salvação. Vida financeira é consequência da sua busca e da sua entrega com Deus, porque quando você entende a palavra, você sabe que você tem que ofertar, você sabe que você tem que ser fiel a Deus através disso. Isso é consequência porque você conhece a palavra. Se eu conheço a palavra, eu sei a regra da vida cristã. Se eu não sei, eu sei que eu preciso ser fiel, eu sei que a oferta é voluntária, aquilo que a Espírito tocar no meu coração, eu vou dar de contra. Deus vai me abençoar, Deus vai me recompensar em Deus. Não é porque eu fiz isso, aquilo que Deus vai me abençoar, não. É pela minha entrega a Ele, é pelo meu desejo de buscar a Ele que Ele vai me recompensar. É assim que funciona. Então, a obra do Senhor é para aperfeiçoamento. E para a edificação, aqui, ó, para a edificação do corpo de Cristo. O que é edificação, pastor? Trazer crescimento. É aquilo que vai trazer crescimento para a minha vida. Olha o versículo número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Para que cheguemos à unidade. O que é unidade? União. Unidade é união. O que a palavra de Deus ela vai nos ajudar? Ela vai aperfeiçoar os ministérios e vai me ensinar a ser unido com a igreja. Olha o que está dizendo aqui: a união e a fé. Então eu vou ter mais fé. O que é fé? Acreditar. E o conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a palavra ela vai me instruir, ela vai trazer o conhecimento à minha mente, e isso eu vou entender que eu preciso de Jesus, que Ele é Filho de Deus e que a unidade, que a igreja vai crescer como todo. Isso a igreja só vai crescer, só vai ser aperfeiçoada através do quê? Da palavra. Palavra de Deus. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com
astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha o que Paulo vai dizer aqui, para que nós sejamos mais meninos. A pessoa que não entende a palavra do Senhor, que ela não é enraizada na Bíblia, ela é menino, ela é criança. O que criança faz? Ela começa a dar a Bíblia. O que a mãe faz? Ou ela entrega o celular, quando é criança, entrega o quê? Dá chuteiro para esse menino calar a boca. O que menino na fé a gente faz? Sabe aquele menino na fé? Vou falar aqui para você entender. Sabe aquele irmão que fala assim: você não recebeu a oportunidade, ele fica de mim? Aquele irmão, se ele tiver a oportunidade de louvar, ele fica de bico, fica feio. Aí ele falta um culto, 2 cultos. Eu não faço a minha oportunidade, vou faltar 2 cultos. Ah não, o irmão ali, se o pastor não me der a oportunidade, eu não dou oferta, não dou o dízimo esse mês. É menino na fé. É aquele crente mimado, sabe? Aí o pastor às vezes fica condicionado àquele ali. Aí vem aquela vida ali. Aí quem manda na igreja não é mais o pastor, não é mais o Espírito Santo. Quem manda na igreja é aquele irmão, aquela irmã. Que se não recebe a oportunidade, ele é mimado, ele é criança. Menino mimado na fé, velho. Ah, se eu não louvar, se eu não der uma saudação, se eu não pregar tal dia, se eu não pregar nessa campanha, nesse congresso, eu não venho no culto, não. Aí começa a ameaçar. É menino na fé. Porque não conhece a palavra, não conhece a unidade de Cristo. A unidade, a união. A palavra vai trazer crescimento, aperfeiçoamento e união para com os irmãos. A igreja vai crescer como um todo. E quem é o cabeça da igreja? Cristo. Mas Cristo só vai ser o cabeça se a igreja andar na palavra. Já viu que Paulo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo? Cada um é um membro. Uma é a mão, outra é a cabeça, uma é a mão, outra é a perna, outra é o braço. Cada um vai juntar e vai dar o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo cresce saudável, quando o corpo de Cristo cresce saudável, alimenta certinho, come certinho, bebe certinho, o que acontece com o seu corpo? Ele não cresce saudável? Se a criança, o corpo da criança está desenvolvendo, ela não come direito, ela não bebe água direito, o corpo dela vai crescer saudável? Ela vai ter saúde? Então, se a igreja come, se a igreja bebe, se a igreja é saudável, o corpo de Cristo é saudável. E quem que é o alimento? Quem que faz a igreja crescer? A palavra me diz que a palavra é alimento. Se eu alimento a palavra, se eu bebo a fonte das águas, que é a palavra, o meu corpo de Cristo vai crescer perfeito, vai crescer saudável, vai ser uma igreja madura, vai ser uma igreja que não tem menino, que não tem pirraça, que não tem ameaça, vai ser uma igreja abençoada, vai ser uma igreja que tem maturidade espiritual, vai ser uma igreja edificada em Cristo. Entendeu, né? Aquela igreja que tem muito menino, muito mimadinho ali, não precisa ler mais Bíblia. O irmão que é muito crítico, precisa ler mais Bíblia, precisa ter maturidade espiritual, é menino na fé. Aí ele vai dizer aqui, ó, versículo de número: levados por vento de doutrina. Quero frisar essa parte aqui: vento de doutrina. O que é vento de doutrina? Qualquer coisa que escuta ele acredita. Aí esse vento de doutrina aqui é quando o irmão vai viajando em outros lugares, sabe? Ele está aqui na igreja hoje, aí ele já visitou outra manhã, vai visitar outra, aí ele já veio uma pregação X, uma pregação Y, aí ele fala assim, ó, eu não acredito mais nos dons espirituais. Eu vi um pastor pregando e não tem mais dons espirituais. Não tem base na Bíblia, isso não tem base na Bíblia. Eu gostei da mensagem, irmão. Gostei daquela pregação, foi boa. Não tem mais dons espirituais, não. Os dons de Atos só ficam em Atos, não tem mais. Aí na outra semana ele escuta outro pregador. Ele falou assim: não, agora tem um dom espiritual. Mas você falou que não tinha, irmão, semana passada. Não, mas o outro pregador pregou lá, ele mostrou na Bíblia, eu acreditei. Aí foi acreditar. Aí ele falou assim: agora o fogo de Jesus, o fogo de Deus, que João batizava o fogo, porque lá eu vou batizarei com o Espírito Santo e fogo. O fogo que João Batista está falando lá é o fogo do juízo. Não tem base bíblica para isso? Não. Ele falou lá, eu gostei, ele me convenceu. O fogo que João está pregando é o fogo do juízo. Aí na outra semana ele falou: não, o fogo que João pregou lá é o fogo
negócio aqui, ele já emenda no outro. Ele não sabe o que ele fala mais, ele não sabe o que ele acredita mais. Por que, pastor? Porque não lê Bíblia, não tem base, não cresce, não aperfeiçoa o mistério dele. Aí ele é menino na fé, Paulo vai dizer, é menino na fé, e é levado para o vento de doutrina. E o vento de doutrina que ele levar, ele começa a contaminar todo mundo. A irmão que não tem Bíblia, e às vezes isso aqui é um obreiro que eu estou falando, às vezes é um obreiro, alguém que conhece a palavra, você acha que não conhece, né? A irmão que está meio assim, né? O irmão que é membro, que está meio assim, começa a acreditar também. Porque o membro também não leu a Bíblia, ele não sabe, e começa a acreditar no irmão. O irmão sai contaminando todo mundo. Aí aqui ó, Paulo vai dizer, pelo engano dos homens, que com astúcia, o que é astúcia? Com convencimento, porque o diabo ele é astuto, meu irmão, ele tem uma sabedoria tremenda. Enganam fraudulosamente, começa a enganar. Aí que ele vai dizer aqui, antes seguindo a verdade em amor. Paulo está dizendo assim, como que eu vou sair disso, desse engano, dessa fraude? Paulo está dizendo aqui, a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. O que Paulo está dizendo? Para nós não ser enganados, para nós não ser menino na fé, para nós não ser levados em vento de doutrina, para nós não ser desse jeito aqui, nós temos que ter o crescimento em Cristo, que é o cabeça da igreja. O foco é Cristo. Paulo está dizendo isso. Olha o que ele está falando. De qual todo o corpo é todo. O que é todo o corpo? Toda a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. O que é junta? Ligamento. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que Paulo está dizendo aqui? Se todo mundo tiver no mesmo espírito, se todo mundo tiver na mesma palavra, se todo mundo tiver no mesmo alicerce, se todo mundo tiver a mesma visão que é Jesus Cristo, vai ser edificado o corpo em amor, e tudo isso será para a honra e a glória do nome do Senhor. Então a igreja que tem palavra, a igreja que sabe a diferença, que tem discernimento, que está alicerçada no Senhor, ela é uma igreja edificada. Uma igreja edificada, pastor, uma igreja que tem crescimento espiritual. É uma igreja que tem potencial no reino de Deus. E vai dar trabalho para Satanás. Vai dar trabalho para o diabo. Porque uma igreja que tem base, que tem crescimento espiritual, uma igreja que vai dar trabalho para Satanás, meu irmão. Então hoje, você aprendeu que você tem que estar alicerçado em Cristo. Que a palavra, o centro da palavra tem que ser Jesus Cristo. Você não tem que ir por doutrina de homens, você não tem que ir por doutrina de ninguém. A sua doutrina é o quê? Palavra. Só a Escritura. Palavra de Deus. A palavra do Senhor. A palavra de Deus é a palavra que vai nos trazer crescimento espiritual. Amém? Nos coloque de pé no Senhor Jesus. Alguém que já foi em uma igreja que foca no pragmatismo? Pastor, o que é pragmatismo? Alguém sabe? Sabe o pragmatismo? Uma igreja que é focada no pragmatismo. Aquela igreja que agrada todo mundo. É os coaches, né? Que prega que todo mundo gosta. Entendeu? Não confronta mais você, não prega o que a Bíblia fala. A igreja é pragmatista, prega o que todo mundo gosta, não confronta, não fala de pecado, não fala de salvação, não fala de cruz, não fala que Jesus é o centro. Aquela igreja que olha para você e fala assim: você é o centro, Jesus veio por você. Você é a estrela de Jesus. Você é a flor de Jesus. Sabe aquela igreja que fala que você gosta? Lotada aquela igreja. A igreja que valoriza não a Cristo, mas o homem. Sabe? Irmão. Valoriza aquilo que dá certo. Amém? Fuja de igreja que Jesus não é o centro. Corre. Jesus veio para te salvar. Amém?
Senhor, meu Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus, o Senhor vai trazer cura, salvação, libertação. O Senhor vai abrir todas as portas e janelas dos céus. Pai, que nós venhamos servir ao Senhor de todo o coração. Pai, que o Senhor venha ser o centro das nossas vontades. Pai, que nós venhamos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, e nos arrependermos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos crescer em unidade, nós vamos crescer na Tua Palavra, que aqui venha ser uma igreja, meu Pai, que prega a verdade, como ela é, uma igreja que tem um evangelho puro, saudável, santo, o evangelho, meu Pai, que não é falsificado, o evangelho que não é prostituído, um evangelho sério, o evangelho genuíno da sola Escritura, aonde a palavra é a nossa regra de fé, aonde a palavra é única e suficiente para nós, aonde a Tua Palavra nos exorta, nos ensina, nos doutrina, aonde a Tua Palavra traz crescimento aos nossos corações, aonde a Tua Palavra apaga fogo estranho, e aonde a Tua Palavra nos aproxima do Senhor e faz o coração dos santos se alegrarem com a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo, não perca o culto cedo do Senhor.